Olá, meus caros, meu nome é Lucas Caton e sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo do React. Essa aula aqui é uma aula de introdução, eu vou falar um pouquinho de React. E o React nada mais é do que uma biblioteca JavaScript criada pelo Facebook, se eu não me engano, em 2013, para poder criar interfaces de usuário de forma mais fácil. Como você pode imaginar, o próprio Facebook, né, o site mesmo, ele é extremamente complexo, com um monte de coisa que tem que funcionar integrada, e eles tinham bastante dificuldade nessa época até que um time dentro do Facebook resolveu criar essa biblioteca. Eu acredito que eles não tinham toda essa noção de quanto ia crescer a biblioteca e que eles iam passar a usar em outros lugares do Facebook também. A princípio era para resolver um problema muito específico deles, mas desde a sua primeira apresentação, tem uma apresentação no YouTube muito legal que mostra, né, eles revelando ao mundo a biblioteca deles. Você vê que não era uma coisa com grandes pretensões, mas que acabou na graça dos desenvolvedores, todo mundo gostou muito, né? A biblioteca que eles criaram foi tão legal que todo mundo gostou e passou a usar, as empresas adotaram, e enfim, o resto é história, né? O React é muito popular hoje em dia, tem muitas empresas grandes usando e mantendo, tem muitas vagas, o mercado está muito aquecido, tanto é que cresceu que a gente não usa mais React somente na web, somente para fazer front-end, não, a gente usa também para criar aplicações mobile, né, apps mobile, tanto para iOS, quanto para Android, quanto em tablets, né, iPad também. Enfim, a gente consegue fazer tudo isso usando os mesmos fundamentos, né, com ferramentas ligeiramente diferentes, por exemplo, React Native, para criar esses apps nativos de mobile, mas usando os mesmos fundamentos do React. A gente também consegue criar apps desktop para... Eu acho que o Windows tem uma ferramenta que a própria Microsoft suporta. A Microsoft criou e mantém para criar aplicações Windows usando o React. Tem alguns ports também para macOS e para Linux. Tem um que é muito legal para criar CLI, né, ferramentas de terminal, de linha de comando. Ou seja, você consegue criar interfaces de linha de comando usando o React também. Ou seja, o céu é o limite, né? Dá pra gente criar muita coisa. Lembrando que essas coisas que eu comentei não são oficiais do React. O time do React mesmo mantém o React JS, né, que é a versão para web, que é a versão front-end dele, e também o React Native. Essas outras que eu comentei, tem outras empresas, tem outras comunidades que mantêm, mas não são ferramentas oficiais. E eu vou tentar responder a pergunta o que é React, comentando algumas das características dessa biblioteca, sendo que a primeira delas é essa abordagem declarativa que a gente tem quando a gente usa React. Então nós criamos uma view para cada estado da aplicação e o React atualiza e renderiza apenas os componentes necessários na medida em que os dados mudam. Basicamente isso significa que, assim, deixa eu na verdade comparar com a forma tradicional que a gente criaria uma interface web, tá? Se a gente utilizar Rails, PHP, Python, Java, .NET, enfim, um outro ecossistema e não JavaScript propriamente dito para criar a interface, na verdade até dá para fazer com JavaScript também, mas ou seja, o jeito mais tradicional de fazer é a gente renderizar a interface no lado do servidor. Então a gente tem um template, né, a gente renderiza, a gente transforma esse template num HTML final com dados dinâmicos, por exemplo, o usuário que está logado, o avatar, a lista de alguma coisa que ele pode ter acesso e tal. E aí a gente manda do servidor para o cliente, que no caso é o navegador, e aí o navegador mostra essa informação para o usuário, e dependendo da necessidade, a gente adiciona um JavaScript que vai fazer os elementos dessa tela mudarem de acordo com algumas regras. Por exemplo, você abrir uma tela lá de uma lista de pedidos, ou sei lá, de uma lista de pedidos mesmo, e você está logado, e aí alguém fez um pedido novo, né? A gente poderia mostrar uma notificação que um novo pedido foi feito. E como é que a gente faz isso do jeito tradicional? Bom, a gente manda a tela inicial só, do lado do servidor, e com o JavaScript a gente vai lá, pega o elemento do sininho, alguma coisa que fica lá em cima, e a gente adiciona e altera o HTML via JavaScript dinamicamente, que, assim, funciona, tá? É uma forma que funcionou há muitos anos e continua funcionando. Porém, o React tem uma abordagem diferente de fazer isso, que é usando essa abordagem declarativa. Pô, Caton, como é que funciona essa abordagem declarativa? Basicamente, em vez da gente ter essa tela inicial e a gente ir mudando passo a passo o que a gente quer fazer, né? Por exemplo, muda a cor do sininho, deixa o sininho mais destacado, coloca um quadradinho com o número de notificações, né? Coloca em vermelho, sei lá, 1, 2, 3 notificações.
quando você clica ele abre um outro menu. Em vez de a gente fazendo cada um desse aí toda vez que a gente clica, né, ou seja, um passo a passo de instruções que o navegador vai seguir, em vez de fazer isso, a gente já coloca direto no nosso template todas as possibilidades. Então, quando a gente vai fazendo o header, a gente já coloca os menus, quando a gente vai fazendo a parte principal da interface, a gente coloca o conteúdo, o rodapé, mas a gente também vai lá nessa parte de notificações, seguindo esse exemplo que eu dei, lá nas notificações a gente já vai criar tudo que poderia acontecer, né? Em vez de fazer passo a passo depois, não, no próprio template a gente já vai colocar as notificações e a gente colocaria um if else mesmo, tipo, se tiver notificações você mostra o número de notificações em vermelhinho, se não tiver você mostra um sininho meio apagado em cinza, sem número nenhum, para a pessoa saber que não existe notificações. A gente coloca isso daí direto no template e aí o React se vira, digamos assim, né? Ele dá um jeito de renderizar aquilo lá propriamente dito. E é claro que ele não dá um jeito sozinho, né? A gente trabalha com dados. Então, os dados têm, obviamente, um papel fundamental nisso, né? A gente vai carregar os dados iniciais e a gente pode carregar de APIs, enfim, tem uma série de formas da gente carregar e alterar esses dados em tempo de execução, ou seja, depois que o usuário abriu a página, e aí a gente vai lá e verifica, o React vai lá e verifica se tem alguma regra ali que está mudando, por exemplo, a notificação, né? Se tem mais de uma notificação, mostra o sininho destacado, com o número e tudo mais. Isso tudo vai ficar bem mais claro quando a gente vê isso aqui na prática, mas é basicamente isso que significa essa abordagem declarativa. Então, continuando, outra característica muito legal, um outro recurso muito legal do React é que ele utiliza um Virtual DOM. DOM nada mais é do que a árvore de elementos de uma página HTML, e o Virtual DOM nada mais é do que uma cópia virtual, apesar do DOM também ser virtual, mas a gente considera o DOM do navegador a árvore real de elementos, o DOM real. E esse Virtual DOM é uma cópia em memória que o React faz exatamente de todos os elementos. Então a gente tem todos os elementos na tela, no navegador, sendo apresentados para os usuários, mas o React internamente tem uma cópia, que a gente chama de Virtual DOM, de tudo que tem ali. Por que o React faz isso? Basicamente, para manter uma performance melhor, para ter uma performance melhor durante a execução, durante a abertura dessas páginas, ou seja, quando a gente está trabalhando com uma interface web. E aí funciona da seguinte maneira: se a gente tem alguma alteração no Virtual DOM, de tempo em tempo, né, o React faz isso automaticamente para a gente, o React vai lá e altera o DOM real para refletir o Virtual DOM. Mas isso é legal porque como ele está fazendo tudo em memória, em alguns casos nada precisa ser alterado. Então o navegador não tem esse trabalho, digamos assim, de ir lá e mudar alguma coisa de fato no DOM real. Ele não fica processando, analisando todos os elementos, porque isso é muito custoso em termos de computação, é caro computacionalmente falando. E tendo um Virtual DOM, tudo é feito em memória, é muito mais rápido, e aí só quando alguma coisa é realmente alterada, adicionada, removida, aí sim isso se reflete no DOM real. Apesar desse conceito ser extremamente interessante, a gente não tem que se preocupar muito com isso. Isso tudo aqui é feito por trás das cenas, né? Digamos assim, o React faz tudo isso pra gente. A gente não tem que se preocupar com isso na prática, mas é sempre bom a gente saber que é assim que o React funciona internamente. Então vamos lá, continuando aqui. O React ele é todo baseado em componentes. A gente vai falar muito de componentes aqui. A gente cria os componentes encapsulados, ou seja, eles estão autocontidos, né? Ali a gente coloca geralmente um HTML, um JavaScript e um CSS, né? Na verdade a gente pode ter imagens e outras coisas juntas, mas basicamente um componente isolado, encapsulado, significa que a gente está colocando HTML, JavaScript e CSS dentro de um bloquinho de código, né? Como se fosse uma pastinha dentro da nossa interface. A gente coloca de forma agrupada para que faça sentido, ou seja, um JavaScript ou um CSS de um componente nunca vai interferir em outro componente, HTML é a mesma coisa, né, e assim por diante. A gente pode ter um monte de componente, as próprias páginas que a gente vai criar também são componentes, e a gente pode combinar esses componentes, a gente pode colocar um dentro do outro para fazer interfaces mais complexas. Então imagina que você tenha um blog, e aí você tem uma lista com todos os posts, você pode ter uma imagem ali para cada, um thumb, né, como se fosse um thumbnail para cada post, e aí você tem um título, uma descrição, enfim, antes da pessoa clicar para ler o post, é uma lista mesmo, e aí cada um desses bloquinhos de título, imagem e descrição vão ser um outro componente dentro desse componente maior que é, por exemplo, a página inicial do seu blog, ou alguma coisa do tipo,
E aí você pode colocar um componente dentro do outro, né? Por exemplo, a imagem que eu comentei poderia ser um outro componente, porque essa imagem faz alguma coisa especial e a gente quer separar, isolar ela em outro componente. Então a gente tem um alinhamento de componentes infinitos, a gente pode ter quantos a gente quiser, um dentro do outro, um do lado do outro, enfim, a gente vai trabalhar bastante com esse conceito de componentes, e essa é uma das coisas mais sensacionais do React, porque a gente consegue compartilhar muito código, não precisa repetir, inclusive você pode usar componentes de bibliotecas terceiras, ou seja, você não precisa criar tudo do zero, isso também é muito legal, mas a flexibilidade que os componentes te dão, mesmo sem usar biblioteca nenhuma externa, já é sensacional, e para mim é uma das grandes sacadas do React. Eu estava falando de criar as páginas usando componentes, e uma coisa interessante é que o React te dá meio que de graça, assim, como consequência de toda a arquitetura que ele usa, as SPAs, né, as Single Page Applications, ou seja, aplicações de uma página única. As SPAs são aplicações que carregam um HTML, né, uma única página HTML, e aí qualquer informação de outras páginas, elas não precisam ser carregadas através de outras requisições, né? Ou seja, uma requisição completa. Ou seja, isso significa que o navegador não tem que recarregar a página por completo, né? Se a gente olhar até no navegador, a gente nota isso claramente, porque geralmente o favicon ou o título da página ali mostram que a página está sendo recarregada, e as SPAs evitam isso, né? Porque a gente não vai não vai recarregar a página do completo zero. Para conseguir isso, a gente geralmente envia e consome dados no formato JSON, e aí a gente fala para o React como que é para renderizar as novas páginas e os componentes na tela, né, conforme necessário. Um conceito muito legal do React é esse lance de aprender uma vez e usar em qualquer lugar, né? A gente pode usar o React na web, como eu falei, usando o React.js, em apps mobile, né, iOS, Android, iPads, enfim, tablets, usando o React Native, e até mesmo em apps desktop, né, usando o Electron, ou usando aquela ferramenta do Windows que eu comentei, fazendo SSR, né, que significa uma página sendo renderizada no servidor, ou até mesmo em CLIs, como eu comentei antes, ou seja, a gente aprende os conceitos fundamentais do React uma vez e a gente pode usar eles em qualquer lugar. Inclusive essa frase eu tô roubando, tô tomando emprestado aqui do site oficial, né, da documentação oficial, ou seja, eles usam isso daqui como se fosse um princípio, né, um fundamento do React, e realmente isso é algo muito legal e que faz valer muito a pena aprender React. Não bastando tudo isso, React também é open source e 100% gratuito para a gente usar. Aqui é o link da biblioteca, né? O link do código-fonte da biblioteca lá no GitHub. Você pode olhar, você pode contribuir, pode olhar as issues que o pessoal está abrindo, você pode até mesmo abrir uma nova issue, pode mandar por request, pode ver as discussões. Enfim, rola muita coisa legal lá no repositório oficial e você pode acompanhar de perto todas as mudanças, pode participar. Enfim, tem todas as vantagens de um projeto open source que, enfim, faz muita diferença quando a gente trabalha com a tecnologia. Falando um pouco também sobre o ecossistema do React, quando a gente fala React, na verdade a gente quer dizer o mundo todo por volta ali do React, né? Não é só a biblioteca React, mas também todas as outras ferramentas que a gente integra, os próprios editores de textos que tem um monte de extensões que facilitam, né, que ajudam a gente no desenvolvimento do dia a dia. Temos também os pacotes NPM, né, os pacotes JavaScript, como o React Router, o Styled Components, o Axios, o FormKit para fazer formulários. Aí a gente tem o Next e o Gatsby, que são ferramentas que usam o React por baixo dos panos, mas eles têm uma pretensão de ser algo um pouco maior, assim, como se fosse um framework por volta do React, que também são ferramentas muito legais. O próprio React Native, que eu já comentei, para a gente fazer aplicações mobile, a Jest para fazer testes, enfim, uma série de ferramentas ali por volta do React que a gente chama de ecossistema. Então, quando a gente está falando de React, não é só o React em si, são uma série de ferramentas e técnicas que não só o Facebook mantém, como a comunidade, né, os core members do desenvolvimento do React, como também as empresas que usam, os desenvolvedores individuais, enfim, tudo isso junto a gente chama de ecossistema React. Também é sempre bom a gente estar familiarizado com as mudanças do JavaScript. Todo ano a gente tem novidade, né? Desde 2015 o JavaScript começou a ganhar muita atenção, porque ele parou de ser aquela linguagenzinha ruinzinha que só rodava no navegador. Muita gente não gostava, para não dizer odiava, mas basicamente desde o ECMAScript, né, ou ES, que é o jeito mais comum que a gente fala, desde o ES 2015, que antigamente era conhecido como ES6, o ECMAScript ganha uma versão a cada ano, né? A gente está atualmente no ECMAScript 2020, mas
porque eu tô gravando essa aula aqui em 2020, né? Ano que vem a gente tem uma nova versão e assim por diante. Cada ano muda uma coisinha ou outra ali. E, inclusive, esse é um ponto muito interessante. Algumas pessoas se confundem achando que que alguma dessas coisas, algumas dessas novidades são do React, né? Seja porque ela veio de outra linguagem mais de back-end, mais usada no back-end, ou sei lá, veio do desenvolvimento mobile, enfim, quando a pessoa está usando o React pela primeira vez, não é raro acontecer da pessoa estar meio desatualizada em termos de JavaScript. Então ela acaba misturando um pouco esses conceitos, né, e achando que alguma dessas coisas são do React, sendo que na verdade são do JavaScript, tá? Quando a gente fala ECMAScript, você pode encarar como se fosse JavaScript. ECMAScript nada mais é do que o padrão, né, de definições do que vai ser o JavaScript, mas na prática a gente pode sempre pensar nele como se fosse o JavaScript, que basicamente é a mesma coisa, tá joia? É mais que o ES, né, o ECMAScript é meio que a especificação do que o JavaScript deveria ser. Então, como eu falei, né, muitas pessoas confundem o que é do React com o que é do JavaScript moderno, sendo que, na verdade, o React apenas usa várias dessas funcionalidades novas do JavaScript. Se até agora você não está convencido de que o React é uma boa, que você deveria investir em aprender React, eu vou te dar mais alguns motivos. Primeiro que tem muitas empresas grandes usando e mantendo todo o ecossistema do React. Então, só para citar algumas, a gente tem Facebook, Instagram, Netflix, New York Times, Yahoo Mail, WhatsApp, né, a interface web do WhatsApp, Dropbox, Twitter, Salesforce, Cloudflare, Reddit, Tesla, BBC, GitHub, PayPal, Airbnb, a Zendesk, o Uber, enfim, tem muitas empresas usando. Então, é uma tecnologia que dá pra gente investir sem medo, porque ela não tá indo pra lugar nenhum, não vai sumir do mapa assim do nada. Tem muita empresa grande usando, mantendo, vale muito a pena por isso. Isso, consequentemente, gera muitas vagas no mercado. Então, de longe, assim, JavaScript e React são particularmente vagas que sempre, que sempre existem vagas, oportunidades, posições nas empresas para se trabalhar. Então, esse é mais um motivo, né? Como consequência de tanta empresa usando, obviamente, vai ter muitas vagas e pagando bem, diga-se de passagem. Então, é uma escolha não apenas segura, como também é um ecossistema, né, de tecnologia muito legal para se trabalhar, muito divertido, muito moderno. Então você ganha de todos os lados. E se ainda assim você não quiser usar React sozinho, né, ou até mesmo o ecossistema JavaScript sozinho, você também pode integrá-lo a outras ferramentas, como outros frameworks, outras linguagens, como Rails, por exemplo, que desde a versão 6 suporta React por padrão e também funciona com PHP, com Python, com Java, com outras linguagens. Então você não tem que se preocupar com isso. Ou seja, você não tem que jogar fora todo as ferramentas que você tem, você pode simplesmente adicionar React na parte de interface, né? Se a gente considerar o MVC, a gente pode considerar o React a letra V, né? De Vue. Então você pode construir todas as interfaces web aí usando o React. Acho que eu já consegui te convencer o quão maravilhoso é trabalhar com React. Então, sem mais enrolações, eu vou começar a mostrar os conceitos passo a passo e a gente vai começar a criar alguns projetos, mas eu quero te pedir um favor. Eu não quero que eu faça sozinho aqui, só gravando vídeo. Eu quero que você abra, instale as ferramentas aí no seu computador, abra o editor de código e vai fazendo junto comigo. Assiste o vídeo, pausa, volta se for preciso, faz no seu tempo, mas faz junto comigo, porque aprender na prática é uma coisa, aprender na teoria é uma coisa, mas quando a gente faz na prática junto, vão surgir dúvidas diferentes, você vai aprender, vai começar a cair a ficha mais para outros conceitos, enfim, você aprende muito melhor. Isso é um consenso em várias técnicas de aprendizado, então aproveita essa oportunidade e faz aí comigo no seu computador. Chega de enrolação e bora codar!